sabe, quando você tá sentado assim, caraca, bicho, vai ser assim pra sempre. Sim. Então, amor, vamos ter que baixar o padrão de dinheiro, não quero mais dar plantão noturno, não quero mais dar plantão final de semana, não quero mais fazer plantão também. Vamos baixar o nosso padrão de vida, eu quero ver a Hannah crescer. Eu quero poder passar mais tempo com eles e tudo mais, que eu não vi o Bruno crescer, eu dormia na quarta-feira em casa. Eu acho que foi um acúmulo. E de repente, eu não receber foi a gota que faltava. De um serviço prestado. E o cara disse assim, bom, vamos ver como é que a gente paga aí. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um conteúdo, um bate-papo aqui, mais um podcast do CVM. A gente chama de CVM Cast Premium, que é um conteúdo especial, onde a gente traz aqui um colega médico, uma colega médica que é aluno CVM, né? E nesse caso aqui, mentorando o CVM também, para a gente poder conversar com esse médico, né? E extrair, né, aprendizados, né, diretamente do campo de batalha, erros, acertos que esse médico teve, né, para que hoje ele possa ser, inclusive, inspiração para você, né, para você que está aí, que talvez ainda, você colega médico, você colega médica, que ainda talvez não acredite que seja possível, talvez você ache que não seja para você, talvez você ache que não, é porque na minha cidade não é possível, é porque na minha especialidade também não é possível, enfim. Então, esse é mais um conteúdo que tem a intenção real de te inspirar e te ajudar. Então, fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai sair daqui um médico, uma médica melhor. E hoje eu estou aqui com o Dr. Marcelo Silva, né? Eu vou apresentar ele de forma bem breve, né? Porque ele vai contar um pouco da história dele aqui. Mas o Marcelo tem sido uma grata surpresa, né, dentro da nossa comunidade, né, dentro da nossa família, como a gente chama aqui, a família CVM. Marcelo, que é daqui de Manaus, né, e que tem uma história incrível, incrível, de verdade, de verdade. Eu sei que quase todas as vezes eu falo isso, né? Pô, mas eu acho que todas as nossas histórias são incríveis, né? Aproveitar que ontem foi o seu aniversário, né? Então, pô, Ah, parabéns, cara. obrigado. Fica à vontade aí para se apresentar, para falar para os colegas quem é você, sua especialidade. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, Marcelo Silva, conhecido como Marcelinho aqui em Manaus, pelos meus amigos e por alguns pacientes que são mais próximos. Fiz cirurgia geral, depois fiz oncologia no SECOM, não consegui me identificar. Fui passar um tempo no INCA e lá me apaixonei por endoscopia. Fui para o Fundão fazer endoscopia. Depois consegui fazer um fellow pelo Japão, mas lá em Santiago, num centro avançado de endoscopia em Santiago. Quando voltei para o Brasil, fiz especialização em coloproctologia lá no Sírio-Libanês e desde então vivo basicamente de plantões. Gosta de estudar, né? Fiz mestrado, fiz cirurgia avançada na Universidade Positiva em Curitiba, fiz mestrado em biotecnologia, patenteei uma peça de endoscopia, comecei o doutorado em endoscopia bariátrica e depois uma consulta com o psicólogo, desisti do doutorado e vi que não era a minha praia, eu estava fazendo por um problema pessoal que estou resolvendo aos poucos. É isso aí. Que massa. Marcelo, eu tenho algumas perguntas aqui só para a gente validar o conteúdo desse podcast, tá? Essas são perguntas bem simples, só para você responder sim ou não. Primeira, hoje você já vive exclusivamente ou predominantemente de atendimento particular? Predominantemente, eu digo que mais 70% da minha renda hoje vem. Eu ainda tenho o curso público, né? Que eu não Sim. vou. Tenho mais de 25 anos, não vou largá-lo. Mas basicamente, o meu, a minha renda é serviço particular, privado. Massa. Ou seja, você não depende mais, né? Você não depende, por exemplo, você tá no serviço público porque não, você já tem ali, Uhum. tá na biqueira, como a gente fala, né, Não, para mas eu aposentar. gosto, onde eu estou, eu gosto muito. Eu tô Isso, lá, isso é eu importante, tô numa né? maternidade há mais de 20 anos e eu gosto muito de ser o cirurgião lá. Que massa. E então isso só para deixar claro, você não depende mais de plantões, você não depende mais de clínicas populares, plano de saúde, nada disso, né? Não.
E para deixar mais claro ainda, você tem conseguido, né, esse resultado utilizando as técnicas do método CVM. Basicamente, é o princípio básico do atendimento. Eu passei de atender 20 pacientes por manhã, quando eu atendia, hoje eu atendo só 5. E só de manhã. É porque à tarde eu me dei De presente. de presente. Eu só trabalho na quinta-feira que eu faço consultório à tarde. Mas até 5 horas da tarde, depois eu vou correr. Gosto de correr. Que massa. E, cara, você completou ontem 55 anos e tá bem, né? Tá bem, viu, pessoal? Então, pô, isso é legal. E isso é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje aqui sobre qualidade de vida, né? Que é uma das coisas que, infelizmente, os médicos, de uma forma geral, e eu vejo que tem um padrão também, não sei, isso é mais uma pergunta para você depois falar, que os cirurgiões, né, especificamente, né, muitas vezes acabam, enfim, deixando de lado a própria saúde, né? Eu vejo que você é diferente. Cara, como você conheceu o CVM? Fala um pouquinho aí dessa época aí. Eu não vi meu filho crescer. Meu filho tem 19 anos, tá? Um homem. Super inteligente. E entrou na faculdade com 17 anos, pública. Foi uma luta porque ele era de menor e tive que pagar advogado, pagar isso, pagar aquilo para poder entrar. Mandado de segurança. De repente eu estava olhando, fui matriculá-lo, que tinha 17 anos, mais altos que eu, barbado, homem. Eu fiquei olhando, caraca, onde é que eu estava quando esse homem cresceu? Na outra semana chegou o pai, essa aqui é minha namorada. Sabe, você começa a ter um choque assim. Você tem uma filha pequena, você começa a olhar para ela e diz, caraca, bicho, não posso deixar acontecer a mesma coisa. E conversei com a minha esposa, amor, é o seguinte, vamos reduzir o nosso padrão de vida, vamos já andar com 2 degraus abaixo, porque senão vai ser a mesma coisa. Minha esposa é enfermeira, era chefe do CTI lá do 28 de agosto, como você deve conhecer, complicado. Ela tem mestrado, doutorado, veio para Manaus e a gente se conheceu. A gente se conheceu, namorou, casou em uma semana. Estamos juntos há 15 anos. Temos uma filha linda e ela assumiu meu filho. Ela é a mãe do meu filho. Então, assim, foi bem interessante. E eu estou refém do plano de saúde. Chegou o ponto de eu ir cobrar, me deve mais de 400 mil reais, estamos devendo desde 2000. E disse assim na tua cara, disse, doutor, se já está ruim de receber aqui, imagina se o senhor sair. Sabe? Caraca. E de amor, vai ser sempre assim. Eu já estou há 27 anos refém de plano de saúde. Se a gente não achar uma... Ou te vai viver de plantão, que não tem qualidade de vida, ou vive de plano de saúde, que eles pagam quando querem, autorizam a cirurgia, autorizam o procedimento, depois glosam. Você tem que recorrer, mas você autorizou, mas veja bem, a gente foi ver, a justificativa estava insuficiente. Quer dizer que antes de eu operar estava suficiente, depois que eu operei não estava mais suficiente. De repente, assim, já decepcionado com a profissão, não fazendo mais o que eu gostava. Eu gosto de ser médico, gosto muito, muito mesmo. De repente, eu passando o dedo no WhatsApp, como é que é aquela fase? Ei, amigo médico. Opa, colega médico. Opa, colega médico. Aí eu, quem é esse doido? Aí fiquei olhando, caraca, bicho, será se funciona? Aí comecei a ver algumas coisas no Instagram, comecei a ver alguma coisa no YouTube. Ah, vou entrar na turma 15. Aí eu comentei com a minha esposa, cara, sabe se esse cara é sério ou ele quer só ganhar nosso dinheiro? Não, mas tem muita gente, assim, Muita. tem muita gente que já que tá com ele e tal. Ah, Ele tá sim. ganhando muita gente, então. Mas também tem muita gente É, que é picareta que tá na não, tem. internet, né? Todo mundo. Aliás, todas as áreas, né? Não é só na, Todas as áreas. todas as áreas, de medicina a políticos, Sim. não tem isso, não. Aí eu comecei a implementar, e começou a dar certo, não sei o que e tal. A gente Caraca, fez uma live junto, lembra? pô, fizemos Uma uma live, consultoria. foi. Eu tava já. Aí eu digo, caraca, bicho. Aí comecei a implantar e começou a melhorar. Disse, pô, amor,
vamos viver mais 2 degraus agora. Vamos vender os carros e vamos nos preparar para o pior. Eu vou montar um consultório. É mesmo, é. Aí comecei a me informar e tudo mais. Aí conversei com um colega. Cara, monta no Cristal. É o melhor prédio de Manaus para atender. Aí comecei a montar, construir e tudo mais. Vai gastar quanto? Uns 300 mil. Putz, já disse de onde? Foi fazer empréstimo, não sei o que e tal. Aí o colega meu, Jefferson Medeiros, me liga aí. Marcelinho, pô, quero ser teu sócio aí no consultório. Demorou. Aí construí um consultório. Era para fazer em X meses, foi 3 vezes os X meses. Muita raiva, muita dor de cabeça, muita tristeza, muita chateação com Faz parte. o Cristal, com o shopping, com tudo. Mas foi resolvendo. Inauguramos faz 3 meses. Inauguramos em abril, maio. Lindo, diga-se de passagem, né? Ficou Foi muito, lindo. ficou muito bonito, né? Tem um rim lá, mas tá bonito. E assim, eu sempre com medo, até hoje ainda tenho, não vou dizer que eu não tenha medo, né? Hoje, basicamente, como eu te falei, eu vivo de particular, mas eu ainda me incomodo muito, porque tem mês, por exemplo, mês retrasado foi maravilhoso. Mês passado caiu um pouquinho, eu, poxa, cara, será que não vai mais dar certo e tudo mais. Esse mês caiu também, eu tenho um ponto de apoio, né, que é minha esposa. Ela disse, rapaz, Marcelo, a gente não tá nem no meio do mês, tu já conseguiu a tua meta, por que tu tá preocupado? Não, porque quero ver o consultório cheio, quero ver, vai demorar, calma, mas a meta já foi objetiva, a gente já conseguiu mais de 50 mil, hoje ainda é dia 17, para com isso, tá? Não, 18, dia 18 e tal. Não, tem razão, tem razão, tem razão, porque segunda-feira não teve paciente, eu já fico, cara, não teve paciente, pô, cara, o que eu tô fazendo de errado? Nossa, porque eu sou executor. Para fazer, eu já faço logo, para fazer, eu já faço logo. E eu sou Percebi. ansioso, eu já faço, entendeu? Percebi. E quando não vai ninguém, eu, pô, cara, fiz alguma coisa errada, o que eu preciso melhorar? Será que não, mas eu falei todos os passos e tudo mais. E eu vi até mês retrasado, 87% dos meus pacientes era do boca a boca. Não era do Instagram, não era do Google e tudo mais. Mês passado, eu atendi 30 pacientes privados, né? Inverteu-se. 78% eram do Google, entendeu? Já me procuravam no Google, os outros vinham do Instagram. O que vem do Instagram vem mais direcionado, já sabe o que eu faço e tudo mais. Do Google vem mais aéreo ainda, mas eles já sabem o que eu faço, o que querem, como eu atendo, né? Porque é por hora marcada e tudo mais. Peço para chegar 15 minutinhos antes. Eu chego 1 hora antes no consultório. Eu chego às 7 horas para começar a atender às 8. Eu sou meio paranoico com o horário. Que eu tenho medo de pneu furar, de carro bater, de acontecer alguma coisa. Então, eu chego com muita antecedência no consultório. E assim estou. Saí como eu te falei, ganhava particular 4, 5, cheguei a ganhar até 10 mil reais por mês de consultório particular. Não, 7 mil reais por mês de consultas particulares. Hoje, mais de 75% do meu, menos de um ano depois, vem. Eu achei que ia ser mais longo, mais lento, mas foi mais rápido do que eu esperava. Isso que eu queria falar, né? Porque eu acho que é importante falar disso, Marcelo. Quando a gente vai estudar sobre negócio, cara, todo mundo que por exemplo, se pega hoje o modelo de negócio mais seguro que existe é franquia. Sei lá, comprar uma franquia do Madeira, uma franquia do McDonald's. Cara, até mesmo nesses modelos de negócio onde já está validado. O McDonald's é uma das maiores do mundo, né? Enfim. Mas eles falam, ó, o tempo para que as coisas aconteçam são para você só atingir o break-even, que é ter o mesmo retorno que você recuperar o investimento que você fez. Por exemplo, vamos supor que você investiu 300 mil na sala, um exemplo. Cara, ele nesse modelo de franquia, é porque lá é um pouco maior, né, o investimento, mas é 18 meses.
E a gente está falando de que você inaugurou o consultório em 3 meses. Em 3 meses você já faturou, de faturamento bruto, óbvio, né? Mas você já faturou metade do valor do investimento. Verdade. Em um ano, daqui a um ano, o consultório, você já vai, literalmente, já vai ter lucro. Então, assim, e isso é uma coisa que a gente cada vez mais tem falado mais, até porque é uma coisa também que a gente não, como médico, a gente não é preparado, né? A gente só acha, não, eu tenho meu título, eu tenho minha formação, eu sou bom no que eu faço, vou abrir o consultório e vai dar tudo certo. E hoje o que eu tenho falado, Marcelo, é que a expectativa que eu acho que todo mundo tem que ter, independente de ser mais, de ter um resultado mais como o seu, mais rápido, ou mesmo para quem está tendo resultado mais lento, cara, é preparar para ter um negócio mesmo sólido em 3 anos. Porque 3 anos não é só é o tempo de você aprender. Então, daqui a pouco, no segundo ano, você vai olhar, opa, tem esse mês aqui que é melhor, tem esse mês que é pior. E aí você começa a se programar. Então, por exemplo, o pessoal de João Pessoa, falei hoje mesmo, vindo para cá, com um neurologista de lá, falando, cara, já é o primeiro ano também dele de particular esse ano. Falei, cara, ano que vem já fica ligado, porque se for igual, no terceiro tu já bota, por exemplo, tuas férias para junho, entendeu? Já bota os cursos para junho. Já, ou então, outra forma de pensar, cara, se junho é um mês ruim para mim, o que eu posso fazer para dar uma incrementada? Então, é um mês que você vai ter que investir mais em marketing, é um mês que você vai fazer um evento, enfim. Então, o grande lance é que é o tempo não só de você. Não é nem só pensando em retorno sobre investimento, é o tempo de você se tornar o empresário. Então, é um tempo para você amadurecer o processo, de entender como. Ah, por exemplo, o marketing é como se fosse uma torneira. Pô, esse mês tá devagar a agenda, então deixa eu abrir mais a torneira do marketing aqui. E não é só botando dinheiro a mais, né? É por isso que eu falo, é aprendendo, né? Então, e é até importante falar, tá, Marcelo, que o seu caso, assim, por exemplo, Jefferson, que é outro colega também que está tendo resultados acima da média, Michel, próprio Alex, cara, não é típico. Eu continuo com a síndrome do impostor. Eu não acho que eu tô com resultado acima da média, né? Mas tá. Eu não Contra acho, números não há argumentos. eu não acho que eu estou bem, entendeu? Apesar de minha mulher dizer que eu estou, eu ainda acho. Minha síndrome do impostor ainda continua aqui ativo, em atividade. Mas, e assim, eu sofro quando a agenda tá vazia. Eu sofro mesmo, cara. De caraca, bicho, o que foi que eu fiz errado e tudo mais, sabe? Se eu preciso melhorar o Instagram, eu preciso melhorar, sabe? Se eu não estou mostrando resultado, sabe? Se as pessoas não estão vendo valor no meu trabalho e tudo mais. Sim, Eu procuro ser um médico de homens e de almas. Cara, eu sim. já vi, já aconteceu umas coisas assim espetaculares, que eu não fiz nada. Eu ouvi o paciente. É. Eu me Acho que eu até emocionei com aquela. comentei Eu me uma vez emocionei com com aquela você, mensagem lá. já até comentei com você, e já aconteceu várias vezes, quando aconteceu recentemente de novo, cara. Foi espetacular. E, e ontem eu atendi, ontem não, segunda-feira eu atendi um paciente que foi no melhor, um dos melhores médicos de Manaus e tudo mais. Aí um amigo mandou me procurar. Ele falou assim, Marcelo, ele é da área de saúde também, eu só vim aqui porque o fulano me falou que você escuta a gente. Ah, então tá bom. Porque eu fui na tua colega, ela não me escutou, não deixou eu falar. Não, mas aqui você pode falar. Como é que eu posso te ajudar? Ele não falou, acho que deu 2 minutos, 3 minutos aí falando. Porque como a minha área é muito restrita, é muito direcionada, pô, Sim. eu sinto isso. Mas o que você espera de mim? Não, eu espero que é sobre isso. O que você acha que você tem? Não, eu tenho certeza que eu tenho isso. É mesmo. Sabe? Aquela, eu consigo jogar assim rapidamente aquelas 4 frasezinhas e depois dar o diagnóstico. E, pô, então vamos fazer o seguinte. Mas tu tem que me ajudar, sabe? Então eu tô conseguindo fazer isso bem. Sim. Cara, é uma oportunidade, por exemplo, de você fazer aquilo que talvez na correria você não tenha feito. Então, eu lembro, por exemplo, acho que foi uma história do João Paulo, do JP, ele falando, cara, teve um dia, cheguei no consultório,
né? E a agenda realmente estava vazia nesse dia, o paciente desmarcou. O que eu fiz? Cara, foi um dia que me ligaram, eu estava no consultório, fui estudar, fui fazer marketing, fui olhar as coisas do consultório. E aí acho que a babá me ligou, minha filha ficou doente e tal. Cara, eu voltei para casa, ele mora do lado do consultório. E ficou com a filha dele. Ele falou assim, cara, eu agradeci naquele dia por minha agenda ter ficado vazia, por o paciente ter desmarcado, sabe? Tipo, então, outra possibilidade também. Pô, só tinha um paciente. E aí, acho que eu lembrei, acho que o Gui foi um dos exemplos que falou isso. Cara, cheguei no consultório e só tinha um paciente. Meu irmão, foi a melhor consulta da minha vida. E é de comentar isso. Naquele dia que eu te liguei, que mandei mensagem, tinha 3 pacientes só. Não, tinha 2. E eu estava atendendo, um ligou, perguntando se tinha como encaixá-lo. A minha secretária, a mulher é vendida para esquimó, né? É mesmo? Mano, faltou um aqui agora, você não quer vir, não sei o que e tal. Que massa. Encaixa o seu por último. Foi 3 pai. Foi, sim, a melhor consulta da minha vida. Isso. Foi Isso. 3 pacientes só e foi tipo ontem, né? Ontem eu atendi na beneficência portuguesa. Foi um paciente. Fiz de um pai 18 mil para ele. Foi bem legal. É isso. Foi bem legal. Então, e aí eu te entendo, por isso que eu tô te falando que eu te entendo, porque, cara, é uma mudança de paradigma. Porque a gente vem de uma formação e de um atendimento de volume, né? Eu acho que é isso, sabe, Sidney? É acostumado a atender 20 pacientes, Isso. é que mal você deixa. Já vai. Isso. Aí de repente falta, não vem. Isso. Falta quase não tenho, né? Porque eu implementei pagamento antecipado. Então quase eu não tenho falta. Acho que nos últimos. Faz um mês que eu implementei e não teve falta. Mas assim a gente sofre. Por não ver. Olhar para lá para a sala de espera, não tem ninguém. É um sofrimento. É uma mudança de paradigma. Eu acho que ainda estou sofrendo ainda. Mas assim, por isso que eu falei que é uma questão cara, se preparar para consolidar o negócio. São 3 anos. Porque aí, por exemplo, é isso. Você vai escolher quantos pacientes você vai atender, quantos retornos, encaixes, né? E hoje, Marcelo, exatamente por isso, né? O marketing digital, cara, as estratégias de marketing associadas às estratégias de encantamento, de fidelização que a gente tem, cara, é uma questão de tempo. Mesmo para você que trabalha com procedimentos, mesmo para você que, né, que trabalha com um paciente que tende a melhorar, né? No caso das doenças orificiais, né? Cara, mesmo cirurgiões que trabalham com isso, o médico trabalha com procedimento, esse paciente que passa por esse processo de encantamento, cara, ele vai falar bem de você, ele vai te indicar. E eu realmente acredito que você tem muito potencial, cara, para poder, sei lá, bater os 100k mês tranquilo, todos os meses. É legal ouvir os resultados, é legal, né, ver isso. E a gente está falando de menos de um ano. Começou esse ano, né? Começamos em abril. Começamos em abril. Então, são meses, né, cara? Mas, assim, o que eu queria explorar um pouquinho mais era a questão do antes. Porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente estão no antes ainda. Infelizmente. E aí, o que eu queria te perguntar? Teve alguma coisa específica? Você falou do seu filho. Pô, eu não vi meu filho crescer. Você falou da questão dos planos de saúde, que você se sentia refém ali, a questão das glosas, a questão de não receber. Que, diga-se de passagem, que eu acho um absurdo, velho. O profissional prestar o serviço e não receber, isso é... Se Deus quiser, daqui a uns 10 anos, a gente vai estar falando disso como, tipo assim, é igual a gente fala hoje de, sei lá, de vitrola, de radiola, sei lá, de fita cassete. Tomara, cara, porque é um absurdo. É um absurdo em 2023 o médico prestar um serviço e ter um terceiro que diz que ele não tem direito de receber, cara. Assim como, se Deus quiser, daqui a um tempo também vai ser um absurdo. As histórias que a gente escuta de que pacientes não conseguiram sentar, que o médico não olhou no olho do paciente, enfim. Mas o que eu queria te perguntar houve alguma coisa que foi o dia do basta, assim? Porque você tomou decisões bem importantes, né, cara? Você chegar para sua esposa e dizer assim, vamos diminuir nosso padrão de vida, vamos vender carro, vamos montar um consultório. Cara, são
são decisões importantes e que a maioria, infelizmente, não tem coragem de fazer. E geralmente, para fazer esse tipo de decisão, cara, você tem... Ou você é movido pelo amor ou pela dor. E aí eu tô te perguntando, houve alguma coisa específica assim que para você foi, cara, chega, o dia do basta, eu preciso me... Ou não, Eu acho que, ou foi acumulando, eu, enfim. eu acho que foi a gota d'água, sabe? Aquela gota d'água que faltou. Que às vezes você explode e ninguém sabe por quê. Ai, explodiu por besteira. Foi não receber. Foi não receber. E de repente, cara, sabe quando você tá sentado assim, de, caraca, bicho, vai ser assim pra sempre? Sim. Então, amor, vamos ter que baixar o padrão de dinheiro, não quero mais dar plantão noturno, não quero mais dar plantão final de semana, não quero mais fazer plantão também. Vamos baixar o nosso padrão de vida, eu quero ver a Hannah crescer. Eu quero poder passar mais tempo com eles e tudo mais, que eu não vi o Bruno crescer, eu dormia na quarta-feira em casa. Eu acho que foi um acúmulo. E de repente, eu não receber foi a gota que faltava. De um serviço prestado. E o cara disse assim, bom, vamos ver como é que a gente paga aí. Como se ele estivesse me fazendo um favor de me pagar. Dureza. E assim, esse dinheiro que eu tenho desde 2000 para receber, eu não vou atrás, cara. Eu tô em outra fase da vida. Eu não vou mais me dispor, não vou mais me humilhar. Eu acho muito humilhante você implorar para a pessoa para ela dar o que é seu, sabe? Eu acho que é um assalto à mão armada. Eu usaria eu usaria uma outra analogia, que é duro mesmo falar isso, porque a gente está em 2023, né? A gente não está mais no feudalismo, a gente não está mais... Mas, cara, é uma escravidão, velho. É uma escravidão você trabalhar, você se sacrificar literalmente, né, cara? E isso só vai entender quem é médico. Quem não é médico vai achar que a gente está aqui falando besteira, que a gente não sabe. Mas, cara, só quem é médico sabe. E eu acho que vai piorar. Vai muito, Vai, sabe? Porque eu dou muito. aula em duas faculdades, né? Dou aula de cirurgia. Aqui no norte, hoje, existe 10 faculdades de medicina. Uhum. Você já observou que está se proliferando essas clínicas populares que cobram 80, Sim, 100 reais sim, a consulta, sim, sim, que o cara atende 20, 30 pacientes numa manhã, recebe dinheiro na hora. sim, sim. E outra coisa, não tem vaga para todo mundo para especialista. Eu lembro que o tempo eu fiz o FAM, era o ar, né, nem o FAM, tinha Getúlio Vargas, onde eu fiz residência, com 5 vagas de cirurgia só. Para 80 alunos formando todo ano. Fora os que vinham de fora. Hoje o Getúlio Vargas continua com 5 vagas, o Adriano Jorge com 5, e eu não sei se é o Santa Júlia, Samuel, o Adventista que tem mais um. São 13 vagas. Só que no meu tempo era uma faculdade, hoje tem 10. E a qualidade dos alunos, cara, despencou muito. Eu tenho um aluno que ele não sabe que ele faz medicina. Eu digo, pô, seu pai paga 8 pau por mês, cara. O que seu pai faz? Meu pai é médico também. Meu Deus. Então ele tá se matando pra você estar aqui, você não tá nem ligando. E aí ele vai sair de lá com a dívida, né? E essa dívida, de algum jeito, ele vai precisar pagar. E aí, as empresas, né, as operadoras, as clínicas, enfim, vão cada vez... É lei da oferta e da procura, né? Você tem muita oferta, E né? pouca procura. E pouca procura, o preço vai cair. Então, hoje já tem gente recebendo, sei lá, R$ 30, R$ 10, né? Eu compartilhei esses dias lá no Instagram. E o pessoal, não acredito. Mas cara, Não é 10, é 9,80 9,80. por atendimento. Você acredita com dessa? Não É acredito. muito louco, cara. E Não, e aí, tem pessoas que, pô, tem quem aceite, né? e vai aceitar exatamente por isso, porque tá O cara precisa endividado, trabalhar, porque tem família, tem que pagar precisa, as contas. exatamente. Aí Então, atende 100 pacientes uma manhã. e aí isso, cara, isso é ruim, é muito ruim para medicina, né? Por um lado, para boa medicina, que isso já é isso já está acontecendo há alguns anos, né, Marcelo? Essa derrocada, né, parece que há um movimento para, sei lá,
para que a boa medicina ela saia de cena, sabe? E, cara, eu fico muito feliz de poder, né, aqui com esse projeto, com, com cada um de vocês que tem a coragem de dizer não para esses absurdos, ser a resistência, cara. Eu realmente eu vejo dessa forma. A gente é a resistência. Eu vejo que parece que é como se o médico ele não entendesse ainda a gravidade, né, da parada. Como se ele tivesse adormecido. E aí por isso que eu faço questão de perguntar se teve alguma coisa, exatamente por isso. Porque tem muita gente que entra no CVM, cara, fala assim, ah, eu adoeci. Ou então eu fui demitido. O plano de saúde me descredenciou. Eu acho que não precisa você passar por um trauma grande para poder abrir a mente, cara. Para dizer assim, cara, não tá certo, velho. Eu não fiz medicina para isso. Sabe? Atender rápido, sem qualidade, sem ser reconhecido, sem ver o paciente melhorar, né? E sem ser bem remunerado. Então, por isso que eu falei que a ideia desses conteúdos é exatamente, pô, você não precisa adoecer ou ser descredenciado do plano ou ser demitido do seu... Cara, tem N histórias de colegas que foram demitidos dentro do hospital, dando plantão, cara. Um hospital que dava 90 horas, que ele dava 90 horas No por Santa semana. Casa, mesmo em portuguesa, faz 3 meses, demitiu todo mundo à noite. Se ele não precisa voltar amanhã outro grupo vai assumir. Foi Sim. demitido com 3 ou 4 meses para receber. Tiveram que ficar brigando para receber. O outro grupo ficou 3 meses, 4 meses, não recebeu. Eu acho que é uma deslealdade com os próprios médicos, né? Total. Você está trabalhando no local e o cara chega assim, Marcelo, quer assumir o lugar do Sidney? Quero. Aí vai sair por quê? Não, que eu não quero mais lá. Mas por quê? Entendeu? Aí ele tira você porque sabe que eu vou assumir ganhando menos que você. Exato. Eu acho que o próprio médico é desleal com os colegas, né? Sim. E a classe médica ela é muito assim. Ela é comparativista entre ela, mas entre a gente mesmo é um querendo passar a perna no outro, um querendo ser melhor que o outro, sabe? É uma falta de respeito. Não sei se todas as classes profissionais são assim, mas a nossa é meio complicada, né? E aí eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que é importante nesse momento. Como é que foi pra ti, cara, sair da manada? No sentido de, cara, eu vou meter a cara sozinho aqui. Eu vou... Como é que foi pra ti? Eu Porque... nunca me senti namorado. É mesmo? Eu sempre fui Fala mais sobre isso. eu sempre fui um pato fora d'água. Eu não fazia parte daquele grupo. Eu não fazia parte, sabe? Fazia procedimentos sem necessidades, fazia de quanto que atendeu, ficar. Não fazia parte. Tu Nunca já se fiz parte. sentia Já diferente ali. sentia diferente, entendeu? Já me sentia diferente. Não queria dar plantão. E acho que foi só um passo. Acho que só demorou. O problema, Por que que tu acha que demora, Marcelo? porque não sabe como sair. Você é doutrinado. Eu comecei a dar plantão no segundo período. Eu sempre fui bom manualmente. Meu professor, doutor Ticara, De excelente cara. cirurgião. Marcelinho, vamos lá pro. Como é que ele falava? Não Dedo recordo. é o terceiro olho do cirurgião. É, doutor Ticara é excelente, me ensinou para disse, Marcelo, você não quer me auxiliar na Santa Casa? E foi o segundo período. Comecei por 28 para Santa Casa. Lá comecei a ser auxiliar do doutor João Lúcio, Que massa. entendeu? Então, aí você já cresce dentro de um pronto-socorro dando plantão. E aquilo vira a norma, né? É que, mas é normal. É normal para mim entrar sexta e sair segunda nos plantões. Aí você vai para a residência. Continua nos plantões. 80 horas. É. Dormia na quarta-feira em casa. Aí terminei a residência. Aí fui fazer onco. 100 horas. Não sei, eu fui o primeiro aluno residente do SECOM. Era R único. Caraca. Então, eu chegava em casa, o Claudio Marcelo, tá onde? Em casa. Volta, ele dá um tórax.
O paciente fez derrame pleural pós-quimioterapia. Voltava lá. Então, foi essa loucura. Então, aí você sai e entra na cooperativa. E continua do mesmo jeito. Que os mais velhos estão lá no mesmo, É, no mesmo no ritmo. mesmo modo. Aí os caras que é o teu chefe, que te ensinaram a operar, hoje em dia não são o chefe do serviço. São igual você. São Só que braçais daí igual essa você. ficha cair demora, né? Que você tem gratidão, você tem. Cara, talvez não caia nunca se você não começar a se sentir incomodado. Por quê? Porque é o normal. Uhum. E, e eles te acham de preguiçoso, eles te acham que você não quer mais operar, não sabe operar se você não dá plantão. Como um colega meu me contou, rapaz, tu é cirurgião ainda? Abandonou? Largou a medicina? Digo, não, chefe, eu só não quero mais dar plantão. E, cara, virou clínico, foi? Então, o cirurgião é aquele que tá operando, que tá plantão, que tá facada, tiro, amanhece lá no centro cirúrgico, Comer pra quê? comer Dormir é pra coisa pra quê, fraco. cuidar dos filhos e tudo mais. E eu vejo que quem cria filho é a babá, aí você para compensar a criação dos filhos, dá tudo o que os filhos precisam. Outra coisa que me deixou impressionado foi com um colega. Falei, pô, chefe, eu quero me aposentar aos 60 anos, porque eu saí de casa com 14 anos, já fui de tudo, de caminhoneiro a office boy, e eu quero fazer 2 anos sabático pela Europa e tudo mais, então eu quero... Ele olhou para mim e disse, meu professor, Marcelo, eu não posso pensar nisso, porque eu não soube criar meus filhos. Agora, deu errado o casamento, eles voltaram para casa, eles não trabalham, e eu sustento o filho e os netos. Então eu trabalho mais agora do que antes. Aí eu digo, não quero isso para mim. Então foi esse acúmulo de não te pagarem, de você não querer dar plantão, sabe, foi a gota d'água. A gota d'água foi não receber, a gota d'água foi ficar implorando porque o plano de saúde não te paga. De caraca, vai ser o resto da vida assim. Aí você vai falar com os colegas, todos iguais, todos endividados e tudo mais. E aquela consumismo. O cara tem uma Mercedes. Não recebe faz 3 meses, mas está com uma Mercedes parada lá na frente. Um aluno da residência, do aula na residência também, chegou e, pô, chefe, tem esse carro aí? Olha o meu. Eu digo, não, esse carro não é meu não. É alugado. Eu não tenho carro não. É alugado, é. Por que tu não tem carro? Eu não tenho dinheiro para comprar um carro desse, meu filho. Não tem como comprar uma Mercedes, eu não tenho dinheiro. Ah, tá. Então, ainda tem mais o consumismo que é estimulado, porque médico tem que ir lá com um carro bonito, porque médico tem que morar na Ponta Negra, porque... Só que o cara dá 35 plantões por mês, os filhos quem cria é babá. Não, cara, eu não quero. Eu não sei muito bem o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. Isso é massa. Eu quero almoçar com meus filhos, eu quero jantar com meus filhos. Eu ensinei minha filha a usar o absorvente. Onde é que você vivesse de plantão ia ter essa oportunidade? Cara, não ia. E eu perdi tudo isso com meu filho. Por quê? Porque a gente era muito pobre. Muito, muito, muito pobre mesmo. Os pais são analfabetos. Porque eu tinha que ir para a faculdade e voltar a pé. Porque eu não tinha dinheiro para ônibus. Porque eu fiz toda a faculdade trabalhando. Eu puxei caminhão até... Eu dirigi à noite até o quarto período. Quando a gente desceu para o Getúlio Vargas, não tinha mais como... É mais puxado, né? Do quinto em diante, já o bicho pega mais. Eu não tinha mais como dirigir. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que me deu 2 monitorias. Me deu um CNPq, e ganhei meu salário mínimo. E me deu uma monitoria de FCA, que também ganha meu salário mínimo. E quanto eu ganhava como caminhoneiro? Um salário mínimo. Não era caminhoneiro, era motorista de caminhão. Então, as coisas foram se arrumando. Foram se arrumando. Só que assim, você entra num ciclo vicioso de plantão, de consumismo, de se troca de apartamento. Não, cara. Quando eu falo para meus alunos que eu não tenho carro, eles, como?
O médico, professor, não tem carro. Eu digo, não tenho não. Por quê? Eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho dinheiro para comprar. As O professor prioridades não mudam. financia. Não, porque eu tenho outras prioridades. Minhas prioridades são outras. As prioridades mudam. E assim, eu tenho uma pessoa que apoia muito. Não sei se eu te contei essa história. Eu fiz aquele fellow no Chile e de 2 em 2 anos chamo as pessoas para fazer um curso, uma reciclagem, né? E já teve um curso agora internacional de ESG, que é uma ressecção submucosa, em Santiago. E é caro, né? US$ 2.000 a inscrição. Só que tem que ir lá, né? Tem que ir, tem que voltar, tem que comer, tem que dormir em algum E lugar, tem que né? tomar um vinho lá E tem também, que tomar né? um vinho. Isso é básico. Aí eu digo, pô, amor, não vou não, tá muito caro, não sei o que. Ele disse, não, cara, você tem que ir. Você tem que ir, te dar um jeito, a gente aperta aqui, você tem que ir, porque você está investindo no consultório, a gente tem que investir, não sei o que e tal. Pô, com um apoio desse, como é que você não vai? Uhum. Só que eu vi um dançou, porque, meu irmão, trabalhei pra cacete lá. Saí, quase perco o avião, porque o curso foi domingo, segunda e terça. E eu viajava quarta de manhã, 8 da manhã. Aí, vamos tomar um vinho? Pô, chefe, eu tô quebrado. Não, vamos lá, não sei o que e tal. 8 da noite, deu 10 horas. Cara, eu tenho que ir embora. Comi uma carne maravilhosa, comi um vinho, não sei o que. Acordei assustado, pulei dentro da roupa, peguei a bolsa e me mandei. Cheguei no aeroporto, cadê o passaporte? Passaporte. Só que eu sou paranoico com horário. Então eu fui 3 horas antes. Voo Então, internacional. peguei um táxi super gentil, ligou pro hotel, falou o que tinha acontecido. O rapaz, lá da recepção, foi lá no quarto, pegou o passaporte. Quando eu parei, aqui, seu Nem Marcelo. desceu do carro. Lá é sou de Souza, sou de Souza. Porque lá o nome do pai é o segundo nome, né? Então lá, aqui eu sou Marcelo Silva, lá eu sou Marcelo de Souza. Daqui, seu de Souza. Ah, obrigado. Então, pro aeroporto. E de volta deu 40 minutos, ainda tinha 1 hora e meia para esperar. Fiquei lá, tomei café, Deu certo, né? foi super certo. Então, Que assim, massa. eu também tenho um apoio muito grande. Minha esposa é uma pessoa Ou muito seja, companheira. e aí é um insight aqui que eu quero dividir, né? E que é uma coisa que eu tenho feito também na minha vida, né? Que é, ao invés de focar no ter, focar primeiro no ser. O médico, ele tá acostumado a investir no conhecimento técnico, mas quando fala de marketing e gestão, ele não acha que precisa. O médico, ele prefere fazer uma reforma no consultório, ele prefere investir, comprar um equipamento, mas, cara, tem dificuldade de entender que o consultório é uma empresa que precisa aprender que gestão, marketing, vendas, comunicação médico-paciente, isso é básico. Relacionamento, né? Experiência do paciente. É um pouco disso, né, Marcelo? É a prioridade, né? Não vê educação, não bota a educação, o autodesenvolvimento como prioridade, né? Eu acho que a pessoa não quer aprender, porque dá trabalho aprender. Você tem que dispor tempo. Eu lembro que meus primeiros vídeos que eu gravei, de 1 minuto, eram 2 horas. Hoje, atendendo um paciente ou outro, gravei um vídeo e publiquei. De uma vez só. E um paciente que. Esse que eu vou operar, de hemorroida. Você é hipertenso? Sou, mas eu não tomo remédio, não. Por quê? Eu não preciso, não. Não sinto nada. Grita, fé, que é a PAD, 17 por 11. Olha aí, mas tô tranquilo, doutor. Aí rapidamente ele saiu, eu publiquei, já postei e tudo mais. Antes era impossível fazer isso. Só que eu tive que parar, aprender, perder o medo. Treinar. Por quê? Você fica preocupado com o que o outro vai falar. Mais uma vez, tu falou um negócio que eu gravei para sempre. Tu não tá falando pro médico, não. Tá falando para não médico. Para um cara que ele precisa daquela informação. Isso me deixou, gravou na minha mente assim, porque eu tinha medo que o meu colega, pô, ele falou errado, nem falou português direito, olha, ele nem deu espaço, sabe? E como eu te falei, eu tenho umas loucuras como essa síndrome do impostor, de, pô, sabe, o cara vai pensar que eu não sei, que não sei o que e tal. Depois que eu aprendi que o seu pior conteúdo, né, Seu pior conteúdo, pode ajudar muita gente, milhões de pessoas. entendeu? Eu tô procurando me corrigir a cada dia que passa. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem.
Eu quero que o meu paciente saia melhor do que entrou, mesmo que eu não tenha feito nada. Eu quero ouvir de novo, doutor, o senhor não fez nada, mas foi a melhor consulta do mundo. Quando a pessoa fala isso para mim, nesse mês já ouvi 2 vezes. Eu ouvi isso 2 vezes, eu não fiz nada realmente. E antes? Como é que era antes, comparando com antes? O que você tem? Ah, tá com dor no ânus. Sangra? Não, pita aqui. Não, é só hemorroida. Vou te pedir uma retoscopia, dar uma avaliada. Usa esse Proctil aqui. Cara, tu tem que comer direito. Tomar água, pô. Beleza, tá aqui, ó. Volta. Não precisa voltar não, pô. Isso aqui resolve. Beleza, próximo. E você? Como é que eu posso te ajudar? Ah, não faz cocô? Por quê? Tem problema de tireoide? E não? Vamos fazer exame de tireoide. Piloto Tu automático. já foi atendido assim? Já, muito. E eu já atendi assim também. O problema é que eu fui atendido assim muitas vezes e um dia eu falei, quando eu crescer, eu vou atender melhor que isso. Só que eu cresci e eu fiquei do mesmo jeito. É, Demora a cair a ficha. demora. Porque você acha que aquilo é normal. De novo, né? É a De norma. novo, é o normal. O normal é dar plantão. O normal é atender 1000 pacientes de manhã. O normal É não se alimentar, não se exercitar. O normal é deixar a babá cuidar do teu filho. O normal é você suprir a necessidade dos teus filhos com presente. Com Suprir a coisas. tua ausência com coisas. Como é que está sendo para você colocar o método CVM em prática? O que dentro do que você já aplicou até agora, que você, cara, isso aqui fez muita diferença? Cara, eu acho que a pedra fundamental do CVM é a consulta. Agora que eu estou trazendo paciente do Instagram, do Google, mas a consulta até mês retrasado representava mais de 80% a comunicação verbal, né? A indicação. Eu perguntava, todos vinham de alguém, se eu atender meu pai, atender minha mãe, atender meu amigo meu. Boca a Eu boca acho o boca a positivo. boca positivo foi o fundamental até aquele momento. Agora não, tá vendo uma inversão, tô tendo bastante paciente do Google, né, do Instagram também, tá vindo alguns, mas o que me impressionou, o que me deixou encantado com o método foi a consulta. Eu acho que os outros é um plus. É um plus eu ser reconhecido, é um plus eu falar aí pro Instagram, é um plus eu ter uma conta no Google, sabe? Agora já lancei o primeiro vídeo no YouTube. Acho que só eu vi, mas lancei, ninguém mais viu. Entendeu? Porque eu tô sem microfone, ficou muito ruim, mas eu joguei lá porque tinha que começar. Mas a consulta que encanta, como essa semana passada o paciente veio, eu vim porque me contaram que você ouve a gente. Isso não tem preço. Que massa. Isso não tem preço. Sabe, você perguntar o que é que ele espera, o que é que ele tem. Você pactuar como ele deve tratar. E eu acrescentei ainda, eu dou para ele a receita e peço para ele me explicar. Me conta aí. Me fale, eu quero que você me explique. Faz de conta que eu sou seu paciente. Como é que eu devo tomar isso aí? Sabe? Massa. E agora eu tenho um tempo. Eu tenho 1 hora para falar com o paciente. Massa. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que me encantou no CVM. Eu te falei, né? Eu achei que você era pilantra, né? Já falou. Mas foi minha esposa, sério. Ele ligou, a gente ficou 1 hora conversando no telefone lá, e ele me cantando. Não, porque não sei o que e tal. Tipo, aí, pô, deixa eu pensar aí, cara. Dá umas horas pra eu pensar aí. Ele liga 24 horas, aí eu vou pensar. Aí minha esposa, eu sempre converso tudo com ela, né? Porque somos sócios, né? Somos sócios. Total. Nos filhos, ela assumiu meu primeiro filho, né? Filho dela, meu primeiro filho de um outro casamento. Eu digo, amor, rapaz, será que esse cara não quer passar a perna na gente? Será que esse cara não é pilantra? Tô achando que ele quer dar um golpe, ele quer me cobrar 11 parcelas de quase 4 mil reais, bicho. Caro. Deu certo? Não, deu certo. Tu acha que pode melhorar? Eu acho que pode melhorar. Aceita.
Ih, vou ficar desse negócio aí. Acho que 20 minutos depois eu estava fechando o pacote. Então, assim, eu acho encantador. Eu acho que você está fazendo. Eu queria ter conhecido você uns 20 anos, 25 anos antes. Acho que se eu tivesse conhecido você na residência, tudo seria bem diferente. Mas será que eu teria a experiência que eu tenho hoje por ter passado tudo isso? Total. Então, assim, é, uma vez minha esposa falou, eu queria ter te conhecido 20 anos antes. Eu digo, a gente não ia ficar junto. Porque o teu marido era outra pessoa há 20 anos atrás. E foi a maturidade que me fez chegar onde cheguei. Isso. Então eu precisei passar por esse processo para melhorar como pai, como esposo, como ser humano, como homem, como filho de Deus. Que eu tenho uma relação com Deus assim muito íntima, posso dizer assim. Então, eu acho que eu evolui muito, mas a consulta, eu acho o resto tudo um plus. Posso estar errado, mas eu acho que você me ensinou no Instagram é um plus, o que você me ensinou no Google é um plus, o que você me ensinou no pós é um plus. Agora, eu aprendi a consultar com você. Eu aprendi a atender, não foi com meus professores, foi com você. Porque eu atendia igual a eles. E você começa a achar que aquilo é normal. Uhum. Você Sim. nem ouviu o paciente passar a medicação, nem saber se ele entendeu ou se ele sabe ler. Quando você atende no Araújo Lima, você atende muitas pessoas humildes, né? Sim. Será que a pessoa entendeu o que você falou? Será que você sabe aquela medicação? Que medicação é aquela? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho prazer em atender. Eu tenho prazer em ajudar. Eu nasci para ajudar. Eu não sabia, até conhecer você, qual era o meu objetivo. Hoje eu sei. Mas não foi pela internet, pelo Google, foi pela consulta. Que massa. Foi pelo simples motivo. Aprenda a ouvir. Fale menos e ouça mais. Eu acho que toda a diferença dos dois Marcelos, antes e após CVM, foi esse aprendizado. Não consegui formular nenhum pai até hoje. Não tenho essa capacidade. Então, joguei os pais como se fosse cirurgia. E aprendi a vender. Fale mais sobre isso. Me diga, seu Idiri, quanto vale o senhor voltar a andar com seus filhos sem sangrar? A estar de férias com a sua esposa e não apresentar um sangramento como agora o senhor estava numa reunião, quando saiu a roupa estava toda suja? O senhor sabe, o senhor já sai com medo, o senhor já viaja com medo, o senhor invita a viajar. Quanto custa isso? Quanto custa a sua qualidade de vida? Eu posso passar outro remédio para o senhor, não tem importância. O senhor já foi em vários proctos, em vários endoscopistas. O senhor já sabe o que o senhor tem. O senhor já sabe qual é o tratamento. O senhor já vem sofrendo há anos. E o senhor tem medo de uma cirurgia porque o pós-operatório é doloroso. Mas o senhor está há 10 anos sofrendo. Hoje, com a cirurgia sem corte, com a radiofrequência, com endopex, o senhor tem alta no mesmo dia, vai sentir um desconforto por uma semana e vai passar o resto da vida com a sua família com qualidade de vida, comendo o que o senhor quiser, praticando o esporte que o senhor quiser. O senhor falou até que em relação sexual sangra. Como é que o senhor se permite tal coisa? Onde é que eu passo o cartão, doutor? Parcela? Eu não parcelo, senhor, mas só paga à vista. E eu aprendi isso com você.
você tá ajudando o paciente, né, cara? O paciente há 10 anos, eu imagino que seja baseado num caso Não, real, é um né? caso real. É um caso real. Mas assim, a gente tem vergonha de cobrar. A gente tem vergonha de vender o teu serviço. Entendeu? E tem. Você, você tem um peixeiro aqui na frente. Você vai lá comprar um peixe, você paga. Amanhã você vai de novo. Porque você comprou a primeira vez, ele vai te dar o segundo peixe de graça? Não, Não, você vai ter que pagar. sim, Mas você não precisa? sim, Você não precisa comer? sim. O nosso serviço é esse. A gente vende saúde, a gente vende qualidade de vida. O bem mais precioso, né, O das bem mais, pessoas. é o que eu sempre falo, o bem mais precioso que tem é a sua vida. E agora nessa pandemia a gente viu, Sim, só morreu o pobre? Não, morreu todo mundo. Perdi um amigaço mesmo. meu melhor amigo também eu perdi na pandemia. Rico, milionário, teve tudo que se pôde dar, teve condições, mas infelizmente ficou 22 meses entubado. E nós o perdemos. Foi uma perca lastimável. Levou alguma coisa? Tive um outro colega nosso, ortopedista, 40 anos, atleta, O, Eduardo. o Loquete. É. Não, Cara. Loquete não, Eduardo Lais. Ah, o Lais, é. Verdade. Jovem, atleta. A mãe morreu um mês antes e morreu um mês depois. E eu acho que o pai se suicidou depois de tudo isso. Caraca. Porque não aguentou a perca dos dois. É muita loucura, bicho. Qual é o bem mais precioso? Não tô falando pra você ser picareta, vender uma coisa que não precisa, Sim, tá? Você mostra a necessidade e quem decide é o paciente. Mas seja sincero com ele. sim. Eu acho que é só o começo. Com a sua esposa, com esse apoio que você tem, com a sua cabeça, com a sua vontade de crescer, de evoluir. E, cara, modéstia à parte falando, dentro da nossa família, com a nossa comunidade, cara, você conheceu alguns aqui no encontro que a gente Conheci, foi fez. espetacular. Tanto de gente boa, cara, gente do bem, igual você, né? Pessoas que estão fazendo esse movimento, né, de, pô, de resgatar a boa medicina, de fazer o melhor para o paciente, obviamente de se valorizar também. Então, cara, é só o começo. E eu me sinto de verdade honrado de ser instrumento para você. A honra é minha. Que a sua história seja toque, né, no coração aí de muitos colegas, que o que a gente falou aqui possa de alguma forma fazer esses colegas acordarem, né? Acordarem para a boa medicina, acordar para infelizmente eu vejo um cenário realmente futuro difícil para o médico. E quanto mais o colega demorar para acordar, mais difícil vai ser. Então, é isso. Obrigado, Marcelão. Tamo junto. E ó, é o seguinte, você que ficou até aqui, não deixa de ir embora não. Se você esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, cara, segue a gente lá no Instagram, @CV da Medicina. Compartilha esse vídeo. Segue o nosso, se você estiver no YouTube aqui, segue o nosso canal. Se você não estiver seguindo, a gente... Marcelo, são 4 anos, cara, produzindo conteúdo. Sabe qual a frequência? Diário, velho. 4 anos a gente não falha. A gente todo dia produzindo conteúdo. Há 4 anos. Agora em julho vai fazer 4 anos. E então, você é bem-vindo. Você é colega médico, você é colega médica que, assim como o Marcelo, né, quer resgatar o prazer de exercer a boa medicina, quer ter mais qualidade de vida, quer fazer o melhor para o seu paciente. Cara, vem para a tribo CVM que você vai ser muito bem-vindo.